A graça e a paz do Senhor, amém. Estamos dando início a mais um culto de adoração ao Senhor. E eu convido a igreja a fazer uma oração junto comigo, pedindo por essa programação que vai ser feita aqui, que você curve a sua cabeça e o seu coração, para que hoje possa ser um culto diferente para você, amém? Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, nessa noite, ó Deus, de sábado, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Primeiramente, Deus, para Te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não nos deixa nada faltar, o Senhor está presente em nossas vidas a todo momento. E não há como, Senhor Deus, fugir dessa presença maravilhosa que nos cerca e que nos traz tanta paz. Em nome de Jesus. Que esse culto, ó Deus, sirva, Pai, para que cada um de nós, encontrando, Deus, a Tua palavra, possamos, ó Deus, colocar as coisas no devido lugar. Trazer, Senhor Deus, o Senhor para o centro do nosso coração, para que somente a Tua vontade seja, Senhor Deus, a mais pedida, a mais querida, a mais desejada pela nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu entrego tudo em Tuas mãos, cada vida e cada coisa que vai ser feito aqui para a honra e glória do Teu nome. Amém. O motivo desse culto é porque nós estamos iniciando mais uma campanha de missões. Nós estamos iniciando a campanha de missões nacionais e essa campanha ela tem alguns desafios para nós. E alguns dos irmãos já conhecem porque já têm acompanhado os cultos e sabem que nós estabelecemos 4 desafios para a igreja, para que essa campanha não seja em vão. O primeiro desafio é que nós precisamos orar. O segundo desafio é ofertar. O terceiro é mobilizar. E o quarto e último é ir. Esses 4 pilares da campanha servem para que a igreja não esqueça do objetivo dela quando for fazer um culto de missões, o porquê desse culto tem que acontecer e qual é o motivo para isso. É justamente esse: orar, evangelizar, ofertar, mobilizar e ir ao encontro dos perdidos. E essa campanha de missões ela tem como tema o seguinte: porque Ele me amou. Em um mundo onde o amor é tratado como algo efêmero e sem importância, a campanha de missões nacionais em 2020 vem nos mostrar que o amor de Deus é diferente de qualquer outro amor jamais vivido. Ele é robusto, é sólido, preenche, transborda e permanece. Porque ele é inesgotável. O amor de Deus não tem fim. E ao mesmo tempo, ele é leve e traz a paz. É um amor de atitudes, não só de palavras. Um amor que se dispõe, que vai pelos sertões, pelas matas, rios, comunidades isoladas e também chega aos grandes centros urbanos do Brasil. Um amor que não ignora as duras realidades do país, mas que transforma a vida dos que são alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós acreditamos que quando você experimenta esse amor, você também admite que a sua vida deve ter esse mesmo propósito, de partir para a ação e não ficar apenas no simples falar. E agora nós vamos ler uma divisa que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Eu queria que, se pudesse, projetar no telão. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Primeira João, capítulo 4, versículo 19. Dá certo aí, Vini? Amém. Diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém. Muito bem. Nós temos como alvo dessa campanha mesmo, o alvo ele é estabelecido pela
por aqueles que estão à frente da campanha de missões. É o olhar para a igreja e ver se a igreja não apenas tem condições de dar, mas se a igreja ela vai ofertar com fé que aquela oferta vai ser de grande utilidade para o campo missionário. Nós temos visto que a Igreja Batista ela tem abraçado a causa dos missionários. Ela tem se comportado de uma maneira onde a igreja tem sido reconhecida como essa igreja que apoia, não apenas que apoia no falar, como nós acabamos de ver, mas que apoia também no ir, no mobilizar e no orar. Então, é em cima disso que nós estabelecemos o alvo. E com base nas orações, nós oramos para que Deus confirme e para que o nome dele seja glorificado ao alcançar o alvo. E o alvo dessa campanha, ele está estabelecido em R$3.000. Esses R$3.000, como os irmãos sabem, ele vai ser revestido para a campanha de missões. Então, tudo que a igreja arrecadar durante esse período de campanha nacional vai ser entregue na mão dos dirigentes da campanha de missões para assim ser distribuído para os missionários do campo. E no encerramento é levantado essa oferta. E lembrando, o encerramento ele é uma oferta pessoal de cada um. Ele não é o dízimo que você dá na igreja. Ele é algo a mais, ele é algo fora a parte do dízimo. Então você vai preparando o seu coração em oração e Deus vai confirmando a você quanto você deve ofertar para a campanha de missões. O levantamento dessa oferta, ele vai ser feito no dia 5 de dezembro. Então, que os irmãos já se preparem até lá, orem e peçam a Deus para que Ele direcione as suas ofertas com relação à campanha. Durante a campanha, nós estaremos apresentando 4 ênfases. E a ênfase é justamente os 4 pilares da campanha que nós vamos falar durante todo esse mês. A primeira ênfase que eu gostaria de ver com os irmãos é a ênfase amo, porque Ele me amou, Ele te amou, e nada mais do que amar ao próximo e colocar o nosso amor em prática para que o amor de Deus continue a fluir através de nós. Então nós vamos ver agora nesse momento um vídeo que fala sobre essa ênfase, amo. Creio que o Ítalo vai conseguir soltar aí. Apaga a luz aí, Silas, por favor. Fala sobre a Cracolândia, viu? Que fala sobre a Cracolândia, o que está acontecendo lá na Cracolândia. Eu acho que esse vídeo aí é o da música. Dá uma olhadinha aí. Enquanto o Ítalo procura lá, vamos interceder, porque esse é o objetivo do vídeo, é mostrar a nós o que está acontecendo na Cracolândia, né? Os irmãos sabem que a Cracolândia é um dos principais pontos de drogas que infelizmente assolam o nosso estado de São Paulo, se eu não me engano. E o que acontece ali, meu irmão, é diabólico. Não sei se vai conseguir postar o vídeo aqui, mas há relatos de mães que vendem os seus próprios filhos para conseguir o dinheiro para comprar de entorpecentes. Isso é muito triste, porque a gente não consegue nem imaginar essa realidade. A gente não consegue nem descrever o que é isso. E assim, que você sinta no seu coração a compaixão por essas pessoas, porque elas poderiam ser você lá. Este é um caos social. Então que nós oremos nesse instante, logo após, se o Ítalo puder soltar o vídeo, vamos orar. Curve seu coração e peça, interceda por aquelas pessoas que estão em estado deplorável na Cracolândia.
Senhor, nós nessa noite intercedemos, Pai, por aquelas pessoas que quase não são mais pessoas, ó Deus, pois o pecado tem tornado elas, Deus, irreconhecíveis. E olha o que o pecado faz conosco quando nós não temos a Ti. Há pessoas ali, Deus, que vivem, Deus, de uma forma inimaginável para nós. E isso, Deus, não apenas nos parte o coração, mas nos dá uma angústia, Pai, pois sabemos que não foi o objetivo do Senhor ter morrido na cruz, aquele. Não é para aquilo que eles foram criados. Eles foram criados para Te adorar e Te bendizer, assim como nós estamos fazendo aqui, Pai. E é triste, Deus, saber que, enquanto nós estamos aqui adorando o Teu nome, há pessoas lá que não conseguem se libertar de um vício que para elas é mortal. E por isso, Deus, nós intercedemos por cada vida ali, para que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, tire, Pai, ela dessas vidas. Tire, Senhor Deus, ela dessa morte. Ó Deus, nós sabemos que a droga é algo que muitas vezes pode ser irreversível. A Tua palavra diz que há sim pecados que podem nos matar. E eu creio, Deus, que o Senhor pode dar a vida a essas pessoas. Pode dar a vida, Senhor Deus, para que elas, por algum milagre do Senhor, vejam a Tua glória, vejam a Tua luz. E nada mais, Senhor Deus, do que a Tua própria igreja, Pai, para ir ao encontro dessas pessoas, para fazer com que elas enxerguem a Tua palavra, para mostrar a elas que há uma esperança de vida, e que ao entregar as suas vidas nas Tuas mãos, tudo pode se transformar, Pai. Por isso, Deus, eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa que nesse momento tem vivido de uma forma totalmente diabólica, Deus, se entregando às paixões e aos vícios que esse mundo traz. Eu coloco em Tuas mãos a Cracolândia, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, vá com os Teus servos e envie, Senhor Deus, aqueles missionários, e também nós, se for assim possível, se for da Tua vontade, para falar de Jesus àquelas pessoas. Intercedemos por elas, Pai, crendo que o Senhor está ouvindo, está providenciando a cura, não somente do corpo, do físico, mas da alma dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós oramos, Deus, crendo que com fé o Senhor fará algo para que aquelas pessoas, Pai, vivam outra vez. Ou se nunca tiveram vida, que elas conheçam a vida que só o Senhor Jesus nos traz. É assim que nós oramos. Amém. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir
e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Amém. Vamos para o momento do louvor. Eu convido você a ficar à vontade para adorar o Senhor. Que nesse momento você possa entregar tudo ao Senhor através da adoração. Amém?
de mim. O seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quanto maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a atenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama.
Amém. Nós vamos agora para o momento do ofertório. Você que está visitando a nossa igreja pela primeira vez. Há algum visitante? Nenhum? Meu irmão Ítalo já é de casa, né? Muito bem, então vamos ofertar ao Senhor. Que essa oferta seja do seu coração e não por obrigação, nem por força, mas como gratidão a Deus. Amém. Senhor, eu te louvo e te engrandeço por mais uma oportunidade que nós podemos estar aqui para te louvar, para te engrandecer. Eu peço, meu Pai, que tu possa estar nos abençoando, nos dando sabedoria da tua palavra. Te agradeço também pelo sustento, pelas condições que nós temos dadas por ti para nos sustentar. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Te peço que essa oferta, entrega aqui, possa ser realmente para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu vou amar, porque Ele me amou.
e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O céu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer. Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Amém. Gostaria de chamar nosso preletor, nosso irmão Ítalo Matoso. Já é bem-vindo aqui nessa casa. Eu conheço bem pouco, mas ouço falar muito bem da obra que esse irmão faz no campo missionário e é de inspiração para todos nós. Então, que a igreja possa recebê-lo muito bem. Espero que você tenha sido recebido muito bem. Melhor do que você merece, amém. Pois vamos orar pelo irmão, para que Deus possa falar através dele, e para que essa noite seu coração possa ser impactado de alguma forma, porque eu tenho certeza que o meu vai, né? Então vamos orar, meu irmão, para que Deus possa falar através da sua palavra e usar a sua vida. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão missionário Ítalo Matoso. Nós sabemos que é um desafio, Deus, para o nosso querido irmão estar aqui à frente, mas ele encara esse desafio pelo nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem disposto, Pai, homens servos para anunciar o Teu Evangelho, para que as boas novas sejam levadas até os confins da terra. E aqui é um confim, porque aqui é Caucaia, então é longe pra caramba. E eu sei que esse irmão, Deus, ele faz isso de bom grado, porque o Senhor é bom e Ele assim quer retribuir a sua bondade. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, e que essa palavra, Deus, ela venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir, sobre as realidades duras do campo missionário, mas também sobre a maravilha que é servir ao Senhor nessa obra. Em nome de Jesus é assim que nós oramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Boa noite, uma noite de salvação também para os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal, os canais multimídias da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista em Planalto, Caucaia. Para mim é uma honra muito grande, meus irmãos, mais uma vez estar aqui com vocês. E é uma imensa alegria sempre, porque agradar a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Nós existimos para agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, alegramos a Deus, Ele nos fortalece. A alegria do Senhor deve ser, é a nossa força. Amém? Eu quero agradecer ao pastor João Eduardo Cruz,
pastor dessa igreja, também agradecer ao corpo de liderança dessa igreja e de maneira bem especial ao departamento de missões por me dar essa honra de estar aqui com os irmãos nessa noite, em nome de Jesus e também em nome da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira, meus irmãos, ela é a maior organização batista da América Latina e é também a maior convenção batista no Brasil. Nós temos hoje no Brasil, para a glória de Deus, cerca de 14 mil igrejas e congregações batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira, e a nossa igreja aqui faz parte dessa família, faz parte desse povo. Os batistas estão no mundo em mais de 200 países, há mais de 400 anos, com um propósito: proclamar o evangelho de salvação do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de sermos igreja. A igreja, ela é um projeto de Deus, para a glória de Deus, sustentada por Deus e que vive para Deus. Nós somos o povo de Deus nesta geração e nós temos o privilégio de fazer missões. E ser batista é ter esse distintivo. Nós fomos os pioneiros na era moderna a trabalhar missões como algo prioritário. Sabemos que nos 2 últimos 1000 anos da história da igreja, nunca a igreja parou, amém? Desde que Jesus começou a edificar a igreja nunca parou, e até que Ele venha, a igreja não vai parar. A igreja, ela é vitoriosa, porque Jesus é o cabeça da igreja. E nós, como batistas, cremos então nisso de forma muito, muito firme. Nós cremos que existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o próprio Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Nós cremos que há um só Senhor, há uma só fé, há uma só palavra, a palavra viva de Deus. E eu peço aos irmãos então que abram suas Bíblias em 1 João 4. E nós estaremos lendo a partir do versículo 7. E eu trago hoje, irmãos, uma palavra de gratidão em nome de todos os missionários da Junta de Missões Nacionais, que são, na verdade, os missionários dos batistas brasileiros. Temos muitos grupos batistas, independentes, reformados, renovados. Nós nos apresentamos como batistas tradicionais, batistas missionários, batistas batistas gerais. O que isso tem a ver conosco? Isso não importa muito do âmbito missional, né? Mas é importante nós compreendermos que a Igreja Batista não é a única igreja verdadeira, mas a Igreja Batista crê no Deus verdadeiro. Amém? Então nós não cremos que a nossa igreja seja a dona da verdade, mas nós cremos no Deus verdadeiro e proclamamos a sua palavra, que é a verdade. E isso é muito importante para nós, porque isso faz parte da nossa identidade. Então missões, meus irmãos, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa estrutura como igreja. Então, o que é missões nacionais? Não é uma campanha de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, de levantamento de recursos. Missões nacionais é uma organização das igrejas que representa as igrejas, representa o amor das igrejas na obra missionária. Então, quem faz missões? As igrejas. E as igrejas unidas fazem missões através dos projetos
de missões nacionais. Como também há projetos da igreja local, como há projetos da convenção estadual, como há projetos da Convenção Batista Brasileira e há projetos da Aliança Batista Mundial, porque nós entendemos que unidos vamos mais longe. Então eu trago uma palavra aqui de gratidão em nome de Missões Nacionais, que há 113 anos representa o esforço das igrejas batistas no Brasil para alcançar essa pátria com o evangelho de salvação. E você é fruto desse trabalho. Por quê? Porque 50 anos atrás veio uma família para essa cidade que pregou o evangelho nesta cidade, plantou a primeira igreja batista. A primeira igreja batista alcançou alguns irmãos dessa igreja, desse bairro, entre eles o pastor Eduardo. O pastor Eduardo foi alcançado, foi chamado por Deus, preparado por Deus, organizou essa igreja hoje ela é uma igreja missionária que planta outras igrejas, que faz missões. Não existe igreja, escute, não existe igreja, biblicamente, sem missões. Não existe igreja sem missões. Quando a igreja para de fazer missões, ela se tornou qualquer coisa, menos igreja. Porque a missão da igreja é fazer missões. E aí, irmãos, 1 João 4:7 diz o seguinte. Filho, por favor, aquele slide Ítalo 20. Daqui a pouco eu leio o texto para os irmãos, mas eu não vim sozinho hoje. Eu vim com algumas pessoas muito especiais para mim. Está aqui, vocês podem ver, né? Esse slide hoje eu estou contando com a ajuda do meu xará Ítalo. Olha aí, rapaz. Acho que no xizinho lá dá certo, filho. Aquele xizinho lá de cima. Beleza. Vocês podem ver que é uma prova que Deus existe, né? Porque não tem condições de um elemento desprovido de gordura que nem eu casar com uma mulher bonita dessa e os filhos ainda puxar a mãe se não for a bondade de Deus, né? Então aqui eu costumo dizer que é uma prova real, concreta de que Deus existe. Creia no milagre, viu, irmão? Você que está solteiro, irmã, Deus pode fazer muitas coisas por você, inclusive livrar você do mal. Eu não acredito que Deus tenha uma escolhida específica para o irmão, mas Ele dá muito livramento, viu? Certo? Antes de eu alcançar essa bênção aqui, eu recebi muito livramento do Senhor. O nome da minha esposa é Silvandira, o nome da minha filha mais velha é Silviane de Jesus, e o meu rapaz, Ítalo Israel. Essa é a minha família, e também vim com a nossa tia Denise, que está ali conosco. Meus irmãos, eu quero convidar o meu querido irmão Ítalo a passar o slide. E essa primeira foto, quando a gente olha, o que a gente lembra? Não feche sua Bíblia, né? 1 João 4, deixa aí. Mas a gente lembra de quê? Pobreza, dificuldade, simplicidade, zona rural. O que vem à nossa mente? Interior, né? Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Bem, a Bíblia diz que é melhor uma casa simples assim, sem fartura, com paz, do que uma casa rica com banquetes, sem paz. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque não há nada que o homem possa dar em troca de sua alma. Então, quando nós olhamos do ponto de vista humano, natural, sim, isso aqui é símbolo de pobreza econômica. Porém, há muitas, milhares e milhões de pessoas que vivem nessas condições, mas que são felizes, porque têm razão para viver,
têm uma relação direta com Deus, elas têm o Senhor Jesus Cristo. A maior riqueza, meus irmãos, na vida de uma pessoa é conhecer a Jesus Cristo, é conhecer o Senhor Jesus Cristo, é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A maior pobreza, meus irmãos, é não conhecer o Senhor Jesus, é não ter vida eterna em Cristo Jesus, é não ter uma relação pessoal com Deus. Essa é a maior pobreza, e nós como igreja do Senhor Jesus entendemos isso. Então a minha primeira palavra aqui de gratidão em nome de Missões Nacionais é porque a Junta de Missões Nacionais, como símbolo do amor cristão dos batistas brasileiros, entende que o mais importante trabalho da igreja não era apenas dar comida, não é apenas mudar a condição social, mas é apresentar o evangelho que transforma a alma, apresentar o evangelho que transforma e salva vida, e transmite vida eterna. Nós compreendemos, meus irmãos, que sim, essa realidade natural pode ser mudada, mas a mudança verdadeira só vai acontecer se for promovido pelo poder de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, os batistas brasileiros, 20 anos atrás, enviaram uma família missionária para Russas, a 162 quilômetros daqui. E eu vou pedir para o irmão Ítalo passar, por favor, então. Nessa foto nós temos a imagem do templo da primeira igreja batista em Russas. A primeira igreja batista em Russas, 20 anos atrás, ela foi plantada, ela foi iniciada através da sua oferta, da oferta dessa igreja, através da oferta de todas as igrejas batistas no Brasil, ou da maioria das igrejas batistas no Brasil, que entenderam, nós precisamos alcançar as pessoas com o Evangelho. Russas não tinha igreja batista, e Russas não tinha um número muito grande de pessoas salvas por Jesus. Então, uma família missionária foi enviada para lá, e porque essa família foi enviada para lá, a primeira igreja batista pôde ser plantada, e a primeira igreja batista, por favor, irmão Ítalo, alcançou eu e toda a minha casa, e porque eu fui alcançado, eu pude plantar a segunda igreja batista da minha cidade. E porque eu pude plantar, porque eu fui alcançado e pude plantar a segunda igreja batista da minha cidade, nós podemos contribuir para a plantação da terceira igreja batista da nossa cidade. E porque a igreja mandou uma oferta, porque a igreja orou, porque a igreja mandou uma família missionária, porque a família missionária plantou a primeira igreja me alcançou, eu plantei a segunda e nós contribuímos para plantar a terceira. Deus, na sua infinita graça, me deu o privilégio de irmos além e plantarmos a primeira igreja batista, ajudarmos a construir o templo, a ir além da primeira igreja batista em Flores, um pouco mais distante de Russas. E lá em Flores, porque nós estávamos lá pregando o evangelho, porque a primeira igreja batista de Russas foi plantada, porque a segunda foi plantada, porque a terceira foi plantada, porque a primeira de Flores foi plantada, nós alcançamos um pouco mais longe a primeira igreja batista em Córrego do Feijão. Tudo isso porque 20 anos atrás, alguém disse assim: ele me amou, e eu preciso compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Até onde vai a sua oferta missionária? Até onde vai a sua oração? Até onde vai o seu amor? Eu garanto para você, que se for entregue nas mãos de Deus, Ele levará aos confins da terra. E aí, meus irmãos, no ano de 2014, eu fui trazido para Fortaleza pela Junta de Missões Nacionais com um desafio: plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Mas eu não vim como missionário de Missões Nacionais, eu vim como missionário da convenção estadual. E quando chegamos aqui,
2014, fizemos um mapeamento dos bairros de Fortaleza que não tenham igreja batista. E no ano de 2015, a junta promoveu um encontro aqui em Fortaleza com os missionários do Nordeste, para falar de um grande desafio. Precisamos plantar mais igrejas. E em 2016 eu entrei na Junta de Missões Nacionais com o propósito de plantar 10 igrejas em Fortaleza, 10 igrejas multiplicadoras, 10 novas igrejas. Sabe por quê, irmãos? Porque o Ceará tem cerca de 9 milhões de habitantes. Nós temos 184 cidades. Dessas 184 cidades, aproximadamente 90 não tem igreja batista. E de 15 a 20 não tem igreja evangélica nenhuma. E o nosso povo é extremamente supersticioso. E o nosso povo é extremamente religioso. O nosso povo é extremamente perdido, meus irmãos. Os dados são alarmantes. Os dados são alarmantes. De 9 milhões de habitantes, estima-se que nem 10% sejam cristãos convertidos a Jesus. Se juntar tudo que é movimento protestante, talvez chegue a 10%. 900 mil pessoas. Talvez um pouco mais, 1 milhão de pessoas. Mas isso significa que existem ainda 8 milhões precisando ser bombardeados com a palavra de Deus, confrontados com a palavra de Deus, acolhidos com a palavra de Deus, ensinados pela palavra de Deus, desafiados pela palavra de Deus, e nós temos a missão de compartilhar essa palavra. Desses 9 milhões, 4 milhões e meio moram em Fortaleza e na região metropolitana. Metade da população do estado mora aqui, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, Maranguape. E aí alguém perguntou, mas missionário, tem tanta igreja em Fortaleza, por que missões trouxe você para Fortaleza? Porque nós não estamos aqui para falar de igreja. Não adianta ter igrejas se o evangelho não é pregado. Você entendeu isso? Não adianta abrir igreja em qualquer esquina se o evangelho não é pregado. A nossa preocupação não tem que ser com igrejas, centros religiosos. A nossa preocupação tem que ser, o evangelho precisa ser pregado, vivido, compartilhado. O que adianta você ter numa esquina um prédio religioso, na outra esquina um prédio religioso, e os dois brigando para ver quem enche mais de pessoas, e todos irem para o inferno? Não, meus irmãos, eu prefiro ter em cada esquina um crente pregando a palavra de Deus. Mas se nós quiséssemos ter uma igreja batista pregando o evangelho para cada 10 mil pessoas, só em Fortaleza, sem falar Caucaia, Maracanaú e o restante do Ceará, só em Fortaleza nós precisaríamos começar a plantar, e plantar igreja é um grande desafio. Precisaríamos iniciar 136 novas igrejas, só em Fortaleza. Se multiplicarmos isso por Caucaia, pelo Ceará e pelo Brasil, meus irmãos, nós temos um grande desafio. Agora perceba, 20 anos atrás, os batistas brasileiros mandaram uma família para a minha cidade, no interior do Ceará, lá em Russas, que alcançou um vizinho meu, que me alcançou, que alcançou a minha família, que pudemos plantar a segunda igreja, ajudar na terceira, plantar a primeira de um lugar mais distante, plantar a primeira de um outro lugar mais distante. E por quê? Eu fui alcançado, pessoas estão sendo alcançadas. Pessoas estão sendo alcançadas. E porque pessoas estão sendo alcançadas, eu gostaria então de pedir que o meu irmão Ítalo passasse as próximas imagens, um por um, de esquina em esquina, ensinando as crianças
indo aos hospitais, pessoas estão sendo alcançadas e estão sendo transformadas, professando sua fé em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E porque pessoas estão sendo alcançadas, igrejas, por favor, irmão Ítalo, estão sendo plantadas, pequenos grupos estão sendo formados. E aí nós temos igreja sendo plantada no Mondubim, temos igreja plantada no Joaquim Távora, e nós não podemos parar. E eu não coloquei as demais fotos aí, mas nós estamos trabalhando no Ancuri, estamos trabalhando no Jacarecanga, estamos trabalhando no Quintino Cunha, e aonde o Senhor está nos permitindo ir, porque a obra de Deus, quem faz é Deus. O que nós precisamos é orar, é amar, é influenciar pessoas, para que sejam instrumentos de Deus. Então, isso é um pouco do que apenas uma vida alcançada representa. Agora eu queria que você pensasse comigo o seguinte: a Junta de Missões Nacionais hoje, ela tem 915 missionários em todo o Brasil, trabalhando em mais de 400 projetos. Multiplique, quantas vidas têm sido alcançadas? Porque, meus irmãos, Ele nos amou primeiro. Nós temos hoje 47 unidades da Cristolândia em 10 estados. O que são as Cristolândias? São locais de acolhimento e tratamento de dependentes químicos. São clínicas espirituais de tratamento de dependentes químicos. Meus irmãos, nos últimos 10 anos, a Junta de Missões Nacionais conseguiu um verdadeiro milagre. A Junta de Missões Nacionais, os batistas brasileiros, conseguiram, através dessas unidades da Cristolândia, alcançar o maior índice de reintegração de pessoas à sociedade. De acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social do Governo Federal, o índice de pessoas reinseridas na sociedade, o maior índice de 40%, 50% dos casos foram os da Cristolândia, para a glória de Deus. Então, de cada 10 pessoas reinseridas na sociedade, 4 a 5 eram ex-internos da Cristolândia. Isso, meus irmãos, para a glória de Deus. Isso para a glória de Deus. Porque isso é obra de Deus. Mas não é só as Cristolândias. Nós temos 47 unidades em 10 estados. Isso significa que ainda temos 16 estados para alcançar. 17 estados para alcançar ainda com a Cristolândia. O Ceará não tem uma Cristolândia, mas o Ceará tem dependentes químicos? Tem. Não são apenas as Cristolândias, nós temos o projeto Viver, que trabalha com as crianças, onde cerca de 10 mil crianças são atendidas por mês. Nós temos a plantação de igrejas. Nós temos os projetos missionários nos ribeirinhos, nos quilombolas, nas tribos indígenas, levando, meus irmãos, o evangelho que transforma e levando saúde, amor, educação. Nós temos os radicais, Sertão, Cerrado, Sul, Amazônia, Metropolitano, que são projetos de impactos missionários. Nós temos, meus irmãos, alguns desafios, mas tudo isso por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Então, por favor, leia comigo 1 João 4,7, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de onde? Porque o amor procede de Deus. Porque o amor procede de Deus.
Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pelo Espírito que ele nos deu, Espírito Santo, Espírito de amor. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto está em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que não é aperfeiçoado em amor tem medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos dele, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E é interessante, queridos, que esse texto que está sendo fundamental, está sendo utilizado como fundamento, como causa da nossa campanha de missões nacionais esse ano, ele nos apresenta a maior e talvez expressiva, única, verdadeira demonstração de amor. Dos discípulos que mais falaram de amor, nós temos Paulo e João. Mas João, ele é conhecido como apóstolo do amor, porque Paulo, ele fala muito de amor a nível de quantidade. Ora, Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Logo, se ele escreveu mais, ele teve mais oportunidade de falar de amor. Mas João, que é o segundo escritor, o segundo maior escritor do Novo Testamento, João, ele não fala apenas da quantidade, ele apresenta o amor em sua plena essência. Não é que Paulo errou. Paulo faz uma descrição do amor em Coríntios 13, fantástica. Mas João, ele conduz a apresentação do amor a um nível de perfeição. Porque para João, o amor não é algo que se experimenta, é algo que se recebe, é algo que você tem, que você acolhe, que você abraça. Para João, o amor é o próprio Deus. E isso vai contra todo o entendimento humano sobre o amor. Porque o entendimento humano sobre o amor é um entendimento superficial, é um entendimento raso, é um entendimento emocional, é um entendimento intelectual. João apresenta então que o verdadeiro amor não se explica, porque o verdadeiro amor é o próprio Deus se revelando a nós. E João fala isso no Evangelho, na primeira carta que lemos, na segunda e na terceira carta e no Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, João diz: Jesus é aquele que nos ama.
E aí no capítulo 1 de João, desse texto que lemos, ele diz: filhinhos, tudo que nós podemos conhecer, e isso é muito interessante, porque eu quero trazer para você quatro razões porque a igreja precisa amar. 4 razões porque a igreja não pode esfriar no seu amor. 4 razões porque a igreja precisa continuar avançando. 4 motivos porque a igreja não pode parar. O primeiro deles é que, de acordo com o que lemos em 1 João 4, o amor vem de Deus. Não existe outra fonte. Se você está deixando de amar sua esposa, busque a Deus. Se você está deixando de amar seu marido, busque a Deus. Se você está perdendo amor pela igreja, busque a Deus. Se você está perdendo amor pela sua vida, busque a Deus. Se você está achando que o mundo precisa de amor, busque a Deus. Por quê, irmão Ítalo? Porque Deus é a fonte verdadeira do amor. Não existe amor longe de Deus. Não existe amor longe do Senhor. O verdadeiro amor só tem uma fonte: é Deus. Se Deus não é a fonte, não é amor. É paixão, é interesse, é desejo, é cobiça, é vaidade, é qualquer coisa. Se não procede de Deus, não é amor. E João chega e diz: amados, meus irmãos, igreja, o amor procede de Deus. Está no versículo 7. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então como que você pode ter Deus se você não ama? A maior prova que você conheceu a Deus é porque Deus vai estar em você. E quem tem Deus ama. Por quê? O versículo 19 diz: porque Ele nos amou primeiro. É impossível amarmos de verdade sem receber o amor de Deus. Por isso, meus irmãos, que a salvação é uma prova de amor, onde Deus vem ao nosso encontro, onde Deus vem nos buscar e salvar, é onde Deus vem nos acolher. E quem é que diz isso lá em João 3,16? É o Espírito Santo através de João dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho, e aquele que o conhece nunca mais o esquece, porque o amor que vem de Deus é verdadeiro, porque Deus é verdadeiro. O amor que vem de Deus é santo, porque Deus é santo. O amor que vem de Deus é misericordioso, porque Deus é misericordioso. O amor que vem de Deus é justo, porque Deus é justo. Se não é justo, se não é santo, se não é verdadeiro, não é amor, não é de Deus. Ah, irmão, precisamos amar de todo jeito, amar de qualquer forma. Não. Existe apenas uma forma de amar, é a forma de Deus. E a forma de Deus é uma forma sacrificial. A forma de Deus é uma forma altruísta. A forma de Deus é uma forma incondicional. Por isso que, se queremos amar, temos que lembrar: Ele é a fonte. Se eu amo, não é porque eu sou bom. Se eu amo, é porque Ele me amou primeiro. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Porque nós falamos muito que a igreja não ama, falamos muito que os irmãos não amam. Por quê? Porque nós estamos olhando superficialmente. Nós precisamos olhar profundamente. A raiz, a fonte. Por que eu devo perdoar quem me ofendeu? Porque merece? Não. Porque eu sou bom? Não. Mas porque Deus me amou sem eu merecer. A igreja não pode parar, porque a igreja é de Deus. Se Deus ama, a igreja ama. Deus é a fonte do amor da igreja. Ele amou tanto a igreja que se entregou por ela. Você crê nisso? Deus ama você e se entregou por você. Você é amado. Eu sempre costumo dizer que todos querem ser amados, poucos querem amar. Mas nessa decisão, escolha amar, porque amado você já é.
Você é muito bem amado, porque ninguém lhe ama como Jesus, ninguém lhe ama como Deus. Por que a igreja tem que fazer missões? Porque o amor que nós compartilhamos vem de Deus, que o mundo não pode dar. Nunca seu pai vai lhe amar como Deus lhe ama. Nunca o mundo, ninguém no mundo vai amar como Deus ama você, como a igreja de Deus pode amar você. Se a igreja não ama os perdidos, ela está distante da fonte. Ela precisa fazer um retorno à fonte. Ah, irmão Ítalo, eu estou tão desanimado ultimamente, eu fui tão decepcionado. Oh, meu querido, minha querida irmã, volte para a fonte. A fonte é o Senhor. Ame a Deus. Ame a Deus. Coloque Deus como prioridade. O segundo motivo, porque a igreja não pode parar, está no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em Deus tem enviado o seu Filho para vivermos através dele. João, meus queridos, ele apresenta que Deus é o próprio amor, que Deus é um amor verdadeiro, mas ele não é imaginário, irmão Thalisson. O amor de Deus não é fictício. O amor de Deus não é, irmão Ítalo, um amor ilusório. O amor de Deus se manifestou, o amor de Deus se manifesta, o amor de Deus é real, é concreto. A igreja não pode parar porque a igreja sabe que Deus existe, sabe que Deus ama e sabe que o amor de Deus é verdadeiro. Então quando eu digo para uma pessoa, Jesus ama você, eu não tenho dúvida, porque eu sei que o amor de Deus existe, que o amor de Deus não é imaginário, ele é real, concreto. O amor de Deus é um amor vivo. Como que eu sei disso? Porque Ele manifestou o seu amor, entregando-se para nos dar vida. A igreja que conhece Deus, ela ama. A igreja que ama tem vida, porque o amor de Deus se manifesta trazendo vida. Foi vida que Jesus trouxe na cruz, foi vida que Jesus trouxe na ressurreição, é vida que Jesus traz na sua palavra. A palavra de Deus é viva, porque é uma palavra de amor que transforma. E nós temos essa palavra, porque um dia nós encontramos o amor de Deus. O amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus se manifestou até nós. Deus manifestou seu amor por nós, quando nós não valíamos nada, quando nós estávamos perdidos. Meu irmão, minha irmã, você que acompanha agora esse culto, Deus ama você e provou isso. Como, irmão Ítalo? Provou isso lá na cruz, quando morreu por você. Que profundo amor, amor que constrange, porque eu não mereço. Mas o amor não se trata de merecimento, amor se trata de manifestação de Deus. Deus é amor e Ele quer ser conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas se Deus manifestar o seu amor, todos o conhecerão, porque Ele é único, incomparável e perfeito. Queridos, a igreja não pode parar, porque a igreja tem vida. A igreja alcançou vida, e o mundo precisa de vida, vida que só o amor de Deus pode transmitir. O texto do versículo 9 diz: Deus manifestou o seu amor, quando enviou seu Filho para vivermos por meio dele. E esse por meio dele tem dois sentidos específicos. O primeiro, viver por meio dele significa que ele traz vida, ele traz sustentação da vida. Mas também viver por ele, no sentido de que nós temos um propósito. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo agora por ele, para a glória dele. Por isso que a igreja não pode parar, porque a igreja vive por Deus e para Deus, orando, contribuindo, indo, amando um ao outro. O terceiro motivo porque a igreja não pode parar está no versículo 10, quando diz: o amor de Deus consiste nisso, é algo concreto, é algo real.
Agora, real de que maneira? É que Deus, ao nos amar, ao se revelar a nós, ao se revelar ao mundo, como Deus verdadeiro, como fonte do amor verdadeiro, esse Deus que transmite vida, Ele mostra que seu Filho é a propiciação pelos nossos pecados. O versículo 10 diz o seguinte: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como pagamento pelos nossos pecados, como substituição no lugar dos nossos pecados, como propiciação, como aquilo que cobre, aquilo que apaga os nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. Queridos, João é muito claro, o Espírito Santo é muito claro quando usa João para dizer: não é que nós tenhamos amado a Deus, não é que nós tenhamos buscado a Deus, Ele é que nos amou. Não há mérito, não há merecimento, é graça de Deus. O amor de Deus transmite vida, o amor de Deus transmite graça. É a graça de Deus que nos permite o perdão dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus, como prova de amor, entregou seu Filho como pagamento, irmão Thalisson, dos nossos pecados. Meu querido irmão, talvez você considere que a sua vida está vazia, talvez você não acredite que Deus existe, talvez você ache que não tem mais solução para você, mas nessa noite a Igreja Batista do Planalto Caucaia está dizendo: existe um Deus santo, vivo e verdadeiro, que está falando com você, que ama você e que quer dar uma nova vida para você, e que pela graça dele vai perdoar você, se você entregar-se hoje a Ele, se você invocar o nome dele, se você crer no sacrifício que Jesus fez na cruz. A igreja não pode parar, porque o mundo precisa conhecer a Deus, o mundo precisa ter vida nova, o mundo precisa de perdão, e somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode apresentar o Pai, dar nova vida e perdão dos pecados. O mundo, meus irmãos, precisa conhecer Jesus. Por que a igreja não pode parar? O versículo 14 nos diz: a igreja não pode parar de pregar, de orar, de ir, de evangelizar, de ensinar e de testemunhar. Por quê? Versículo 14: porque nós vimos e testificamos. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. O amor de Deus não é ilusório, o amor de Deus não é pequeno, o amor de Deus não é egoísta. O amor de Deus, meus irmãos, traz vida, o amor de Deus traz perdão, o amor de Deus traz salvação. Ele é o Salvador do mundo, não existe outro. A igreja não pode recuar, a igreja não pode parar, porque a igreja sabe, só existe um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. Nós não podemos recuar, nós precisamos avançar. As portas do inferno se levantam, nós avançamos. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de religião, o nosso Deus não é um Deus fictício, Ele não é de barro, Ele não é de gesso, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele traz vida, Ele traz perdão, Ele traz salvação. E nós vimos, e nós testificamos, porque no dia 9 de setembro de 2001, eu estava sentado na última fila de cadeiras de uma igreja. Eu não queria estar ali, eu fui convidado de última hora. Eu passei o culto inteiro pedindo para ir embora, eu passei o culto inteiro com raiva, eu passei o culto inteiro querendo ir embora. Mas no final daquele culto, a palavra viva e eficaz, a palavra de amor verdadeira de Deus, foi direcionada pelo Espírito Santo ao meu coração. E no dia 9 de setembro de 2001, sentado na última fileira de cadeiras daquela igreja nova que estava nascendo na minha cidade, de cabeça baixa, duvidando de Deus,
com raiva do que estava acontecendo, o pregador, sem nem me conhecer, o pregador sem nunca ter me visto, sem conhecer as minhas angústias, sem conhecer os meus medos, sem conhecer a minha alma, aquele pregador, escorado no púlpito, disse: ainda tem alguém nessa noite para entregar sua vida a Jesus, e Jesus quer que você saiba que Ele não tem culpa de nada de ruim que aconteceu na sua vida. Pelo contrário, Ele ama você, Ele é seu Pai e sempre cuidou de você. Naquele dia 9 de setembro, essa palavra que somente Deus poderia ter dito para mim, ela quebrantou meu coração. Não foi o pastor que falou comigo, não foi a igreja que me fez uma lavagem cerebral, foi o próprio Deus que veio ao meu encontro e disse: eu amo você, Ítalo. Ítalo, eu perdoo os seus pecados. Ítalo, eu sempre cuidei de você, e a única coisa que eu senti vontade foi pedir perdão e entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me perdoou, eu sei que Ele me deu uma nova vida. Ele é o Deus verdadeiro que pode transformar as vidas, porque Ele transformou a minha vida. Eu vi e testifico: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Por isso que a igreja não pode parar, porque 20 anos atrás, uma família foi mandada para a minha cidade, não para pregar religião, mas para pregar o amor e o evangelho que transforma, do Senhor Jesus Cristo. Eu vi e ouvi Deus falar comigo. E nos últimos 19 anos, desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele está comigo todo dia. Quando eu sento, quando eu erro, quando eu me levanto, quando eu como, quando eu ando, Ele está comigo, porque Ele prometeu: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, aquele que crê em mim viverá. Ele prometeu que estaria com aqueles que creem todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está comigo quando eu estou na prova, na dor, na saúde, na alegria, na tristeza. Eu sou testemunha, e eu sei que você também. Se você não é testemunha ainda, eu gostaria de perguntar nessa noite: você já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Porque se você teve, lembre daquele dia que o Espírito Santo tocou em você, lembre daquele dia que a palavra tocou em você, lembre daquele dia. Eu garanto para você que você não vai querer voltar para trás e abandonar Jesus, porque toda vez que eu peco, ou que eu erro, ou que eu penso em desistir, eu me lembro do dia 9 de setembro de 2001, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao meu encontro e disse: eu sou seu Pai, eu sempre te amei. E quando eu me lembro disso, eu sei que vale a pena, porque Ele é verdadeiro. A igreja não pode parar, meus amados, porque a igreja sabe que Deus é a fonte de toda a vida, de todo amor, de toda graça, é o único. A igreja não pode parar, porque a igreja sabe que é por meio dEle que temos vida. A igreja não pode parar, porque sabe que é através do sacrifício dEle que nós temos perdão. E a igreja sabe que é por meio dele que temos salvação. E a igreja sabe porque a igreja viu e testifica, porque a igreja é o fruto dessa manifestação do amor de Deus. A igreja existe porque Deus nos amou de tal maneira. A igreja existe porque Deus nos amou primeiro. A igreja existe porque Deus quer que a igreja pregue, viva e compartilhe o seu amor. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Porque Ele me amou, eu não desisto. Essa é a atitude da igreja. Essa tem que ser a minha e a sua atitude. Eu caio, mas não desisto, porque o Senhor meu Deus me amou primeiro. Não há graça, não há mérito em nós, é a graça de Deus. O pouco do que eu mostrei aqui não se compara com o muito que Deus tem feito nos últimos 113 anos através de missões nacionais. O pouco que eu falei aqui
não se compara com muito que Deus fez através dessa igreja. E o que eu falei aqui não se compara com o que Deus ainda vai fazer através da sua vida, através dessa igreja, através daquilo que você, como instrumento de Deus, irá presenciar. Meus amados irmãos, a minha palavra em nome de Jesus, em nome da Junta de Missões Nacionais é: não recue, não desista, vale a pena, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com muita disposição de glorificá-lo, de honrá-lo, de amá-lo, amando as pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por todo o investimento que vocês têm feito na vida da minha família e na vida dos 900 missionários de missões nacionais. Mas eu quero dizer para você, o Brasil tem mais de 5.000 cidades, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, e nós precisamos de mais missionários, nós precisamos de mais igrejas, precisamos de mais discípulos, que têm convicção de que vale a pena servir ao Senhor, porque o amor de Deus não tem preço. Que Deus nos abençoe, e até amanhã de manhã, se Deus assim permitir. Obrigado, irmãos. Amém, que palavra maravilhosa, amém. Eu gostaria de saber se há alguém que queira dar um aviso. Ninguém? Então eu vou dar o aviso que a Adelane aqui me mandou, relacionado ainda à campanha de missões. Durante o mês, a gente vai estar fazendo uma feijoada, que você sabe que o crente é pego pela boca, né? E a feijoada, ela vai ser em prol da campanha de missões. Então, assim, tá dando para me entender, né? Eu estou de máscara, mas ela vai ser em prol da campanha de missões e vai ser vendida alguns vouchers, alguns vales para a compra dessa feijoada. Ainda não foi feito, mas no decorrer da semana a gente vai colocando nos grupos aí para a gente arrecadar dinheiro também para a campanha, através da feijoada. Aí é o seguinte, os ministérios de homens, mulheres e jovens, há alguém aqui do Ministério de Homens, Mulheres, Jovens, pronto. Eu não sei se os líderes já repassaram para vocês, mas os ministérios vão ficar responsáveis por juntos fazer essa feijoada. A gente sabe que a feijoada daqui da igreja é top, né? Quem já comprou aí quer repetir. Então, assim, essa oferta que vai ser juntamente com os ministérios de homens, mulheres e jovens, ela vai ser uma oferta que vai ser dada aqui na igreja, mas que não vai anular a sua oferta pessoal. Então, se você é membro de algum desses ministérios, esse ministério vai lá reunir a oferta, mas isso não vai anular a sua oferta pessoal, amém? Então, a oferta pessoal, ela vai ser feita no dia 5 de dezembro, vai ser levantada as ofertas de cada um de nós, e a feijoada, ela vai ser distribuída, os vouchers, até o dia 29, aí. Então a gente vai informando os irmãos no decorrer dos cultos e no grupo também, né? Então é isso, vamos ficar de pé, encerrar nosso culto, agradecendo mais uma vez a presença do nosso irmão Ítalo. Obrigado, irmão, Deus abençoe sua vida, ministério. E é isso, meus irmãos, vamos orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe, essa semana aí que vai se iniciando, que em nome de Jesus nós possamos confiar nele e vencer mais uma semana. Oremos. Deus amado, Pai bendito, nós entregamos nas Tuas mãos os nossos dias, a nossa vida no geral, as dificuldades que nós vamos enfrentar nessa semana, mas também as alegrias que nós teremos. Acima de tudo, Deus, guia os nossos passos, coloca em nós o Teu Espírito, a Tua paz, a Tua mansidão, e acima de tudo, Deus, também coloca em nós a Tua palavra, assim, para que quando o diabo vier nos tentar, quando as provações vierem,
Quando nós desanimarmos na fé, ou qualquer outra coisa, Senhor Deus, que não esteja do Teu agrado, Deus, nós possamos repelir, ó Deus, repreender com a Tua palavra. Sonda os nossos corações, abre, Senhor Deus, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a Tua vontade, pois ela é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, abençoa essa campanha e abençoa, Senhor Deus, a vida da Tua igreja no geral. Que o Senhor possa fazer com que a Tua igreja, em meio a essa pandemia, possa, Pai, encontrar o motivo principal para o qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, Pai, guia-nos em paz aos nossos lares, fica conosco. É assim que nós oramos. Amém. Sente, faça a sua oração silenciosa, pedindo pela sua semana.